Boa tarde a todos. É logo outro tom de voz, é isso? Eu vou-me afastar daqui, já que ele está a dizer que eu tenho voz, então vamos ver se é verdade ou não. É com todo o gosto que aqui estou, convosco, nesta tarde, para partilhar o pouco que sei sobre esta maravilhosa doutrina que nos une a todos nós, como investigadores e como estudantes. Claro que o Otávio, por ser um bom amigo, também é generoso e faz de mim, disse umas qualidades. Bom, eu gostaria de ser assim. Mas no mínimo eu vou-me esforçar, ok? Mas se no fim não for, não me atirem nem ovos, nem tomates, por favor, porque é a generosidade dele, ele tem um bom coração. Mas tentarei. E tentarei exatamente hoje falar-vos deste tema. Este tema, o espírito na sociedade atual, não é que eu vos venha trazer nenhum postulado novo a acrescentar à doutrina espírita. Também não é que isso não possa vir a suceder. Mas antes, talvez, seguir o que este escritor francês disse, eu vou até mostrar-vos. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres yeux. Marcel Proust, que é quase contemporâneo de Kardec, viveu um bocadinho depois de Kardec. Ele diz isto, é maravilhoso. Não é as novas descobertas nos dias de hoje, e particularmente na nossa sociedade que é tão avançada tecnologicamente, não é exatamente ver umas novas terras como os descobridores partiram a descobrir as novas terras, mas é antes ver com novos olhos aquilo que já existia. Ora, é esse convite que eu vos faço hoje a respeito da descoberta. Se a descoberta é a doutrina espírita, nós vamos tentá-las ver com os olhos de hoje. Como é que os postulados da doutrina espírita se podem adaptar aos problemas que temos hoje. Que Kardec não os tinha, os de hoje. Tinha alguns e deixou-nos orientações muito concretas. É a nossa responsabilidade adaptá-los para os problemas de hoje. Muito bem. Ora bem, mas como falamos de espiritismo, continuamos a falar de uma filosofia que tem alguns fenómenos, alguma fenomenologia do grande conhecimento que é possível endereçar filosoficamente pela razão. Há umas partes de uns fenómenos que se podem levar a laboratório, avaliar, medir, etc. Exemplo, as capacidades mediúnicas. Temos um manual de natureza científica belíssimo, muito válido, continua a ser o melhor manual de paranormalidade humana que ainda temos, o Livro dos Médiuns, ok? Em que ele explica exatamente todas as leis que regem os fenómenos mediúnicos, das capacidades mediúnicas que ele conhecia na altura. Portanto, continua a ser uma ciência hoje com capacidades melhores, e a ver vamos como, e claro, de toda essa investigação, o que é que queria Kardec e o que é que nós continuamos a perseguir hoje? É exatamente retirar de toda essa investigação filosófica e científica, retirarmos orientações de natureza ético-moral para a nossa vida. Isto é, de bem proceder para podermos progredir mais rapidamente. Eu falei-vos aqui num palavrão, ético-moral não é por acaso. Já lá vamos a seguir e porquê, ok? Muito bem, e claro, isso tudo alinhado com os princípios que Kardec definiu. Ora, então vamos começar a usar os novos olhos sobre isto. Kardec, no seu tempo, definiu o que era o espiritismo. E vocês encontram nesta obra, que aparece em 1859, em 1857 aparece o Livro dos Espíritos. Depois ele escreve uma brochurazinha para ajudar nas manifestações mediúnicas, etc., que depois é substituída mais tarde pelo Livro dos Médiuns. Em 1858, em janeiro, também começa com a Revista Espírita. E em 1859, porque ele necessitava de ajudar as pessoas a perceberem o que era este novo ramo do conhecimento, ele cria este livro. E logo no preâmbulo encontramos duas definições. A primeira que lá encontramos é esta. E cá temos, ele diz que é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E porquê é que ele chamou de ciência de observação? Usando uma metáfora talvez seja fácil de perceber. A astronomia, como ciência, também é uma ciência de observação. E porquê? Porque utiliza um telescópio ou uma luneta para estudar o objeto que investiga, os corpos celestes. Fazendo a analogia para o Espiritismo também utiliza uma luneta. Sabem como é que se chama? Mediunidade. Para olhar para o outro mundo e perceber. Daí
este termo de ciência da observação e uma doutrina filosófica. Uma doutrina filosófica porque a filosofia é o amor ao saber. Portanto, endereça-se pela razão, é justificar as crenças que se têm como verdadeiras. Já lá iremos. Depois ele diz como ciência prática, portanto, do grande conjunto de conhecimento que pela razão se pode endereçar, há alguns fenómenos em que nós podemos estudá-los, levá-los a um laboratório, como ele o fez. Usando exatamente o telescópio da mediunidade, e ele viu uma série de coisas e foi observando e validando, registando que todos viam da mesma maneira, etc. Tal e qual como se eu hoje disser à noite, olha, apontar um telescópio a um ponto no céu e vir um corpo que nunca ninguém tinha visto, um corpo celeste, a comunidade científica não vai aceitar isso, vai dizer, calma, vamos pôr outros telescópios ao redor do mundo, apontados a esse ponto, a ver se tu estás a dizer verdade. Kardec também fez assim. Lembra-se que ele recebia uma determinada mensagem num determinado médium e ele não tomava isso por sentado. Depois não dizia nada, ia perguntar a mesma pergunta ao outro médium e tal. E só quando reunia a mesma resposta é que ele validava. Só quando todos virem o mesmo corpo celeste é que me vão dar razão. Se é que eu possa ter. Ok? Muito bem. E então depois diz como filosofia compreende todas as consequências morais que dipanam destas relações. Na altura ele só utilizou o termo morais. Hoje em dia, no nosso tempo, há um ramo da filosofia que é a ética, que é exatamente sinónimo de filosofia moral. Por isso eu vos dizia há pouco que de toda esta investigação se retiram consequências ético-morais. Mas já voltaremos lá e eu vou explicar a diferença entre uma coisa e outra. Há também uma outra definição. Há duas definições neste livro, logo no preâmbulo. Esta é de mais natureza, salienta mais o registro científico do Espiritismo e diz que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Para os dias de hoje, eu proponho-vos esta que aqui está. E eu acho que, incorporando já a tal questão da evolução da filosofia de há 200 anos para cá, que hoje tem um ramo independente que é a ética. Então será uma filosofia de base científica em algumas coisas, porque utiliza um método experimental, no seu tempo era o da observação. Hoje já vamos ver que a ciência hoje já nos oferece outras possibilidades, mas continua a ser um método científico. E consequências ético-morais, não só morais, e vou explicar porquê, porque há mesmo uma diferença, que tem por objeto a investigação, natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Isto fui buscar àquela outra segunda definição. Agora, deixai-me pôr-vos uma questão. Às vezes, ouvimos dizer que Kardec criou o termo espiritismo. Será? Ok. Eu vou dar resposta, não vou pôr ninguém em xeque, ok? Muito bem. Realmente, se vocês forem pesquisar na internet, mas não vão ao Google, o Google sabe muita coisa, mas não sabe tudo. Tem que ir a um motor especializado. O motor especializado, este que eu estou aqui a utilizar, é o Making of American Books. É um motor especializado que investiga obras. A gente tem um determinado termo, e ele diz-nos, por exemplo, estabelece uma data e ele diz-nos quantas vezes aparecia e em que obras aparece e de quem. Ora bem, e se vocês lá puserem Spiritism em inglês, Spiritism, ok? Em inglês. E disserem, quero saber quantas vezes ocorre antes de 1855. Kardec começa-se a interessar pelo fenómeno das mesas girantes em 54, em 55 assiste às primeiras reuniões, etc. E só em 56 começa o seu trabalho que o leva em 57 a sair com o Livro dos Espíritos. Portanto, se formos, dizermos assim, antes de 55, quantas vezes é que aparece esse termo Spiritism? Porque Kardec utilizou um termo chamado Spiritisme em francês. É o de inglês, Spiritisme, mais um E. Ok? E vocês vão ver que aparece 12 vezes em 3 obras distintas, por 3 distintos autores. Então, meus amigos, quando se diz que Kardec criou o termo devagar, o que é que ele terá feito então? Eu julgo que ele terá feito o que nós chamamos um neologismo. Okay? Ele pegou, de facto, na palavra Spiritism, em inglês, reparem, passou para francês acrescentando um E, apropriou à linguagem francesa acrescentando um E, tal como se eu... Dou-vos um exemplo. Imagina, toda a gente sabe que parar em inglês é stop, não é?
se eu agora quiser criar aqui uma palavra, o neologismo dizia assim, stopar. Claro, mas toda a gente vai perceber o que é que eu quero dizer, é parar, ok, pronto, é um pouco a mesma coisa. Portanto, então, a César o que é de César. Não é justo, nem Kardec gostaria de apropriar-se de algo que ele não teve. O que ele fez, sim, isso não desmerece nada. Ele pegou numa palavra que já existia, conceituou-a, detalhou e apropriou através de um neologismo para o francês, dos quais depois nós traduzimos. Nós temos espiritismo, acrescentamos um E ali atrás, substituímos o E pelo O, certo, por aí adiante. Estão a ver? Novos olhos sobre a mesma terra. Ok? Muito bem. Deixemos estas questões por agora e entremos então também com um novo olhar sobre as questões filosóficas do espiritismo. Sobre isso é muito importante que nós relembremos bem o que é a filosofia e relembremos bem qual é a sua natureza. E para isso é preciso que a gente estabeleça claramente diferença entre realidade e verdade. São coisas distintas, vamos ver e vou-vos dar um exemplo. Depois então vamos olhar para o espiritismo, porque é que o espiritismo é uma filosofia. Porquê que dizemos? Não é porque nos convenha, é porque tem que ter uma natureza filosófica e vamos ver porquê. E então depois vamos ver os conceitos filosóficos do espiritismo. Kardec estabeleceu vários, os mais comuns são 5, vamos a seu tempo ver. Comecemos pelas questões da realidade da verdade. Dizia Platão, o chamado pai da filosofia, há mais de 2000 anos, dizia ele que a filosofia é o amor ao saber. Então, mas e o que é isso saber? Dizia ele também que o saber é a busca de conhecimento. Bem, e então o que é o conhecimento? E diz ele que o conhecimento é a busca contínua da verdade. Bom, então, se é a busca contínua da verdade, não é a verdade. É porque a verdade absoluta não é inconcebível para nós. A verdade absoluta, se alguém a dominar, exige uma perfeição tão grande que só Deus a tem. Ou a realidade. E eu vou-vos demonstrar porquê. Olhai para este filmezinho. Isto passa-se no Museu do Norte de África. Chamemos a isto a realidade. Agora, imaginai que há 2 visitantes, um deles, os dois estavam com muita pressa, mas um deles descobre que aquilo tem uma janelinha, tira uma fotografia e fica com esta verdade. Outro passa pelo outro lado, nem se apercebe que está lá a janelinha e tira outra fotografia e fica com esta verdade. E nós temos esta. Certo? Todas estão certas, não estão? Há alguma errada aqui? Pessoalmente, eu preferiria a C, não é? Mas mesmo assim, não domina tudo. O filme foi apanhado desta parte da frente e da parte de trás. E o que é que está lá mais? Isto para vos dizer que realmente a filosofia não pode trabalhar com a verdade, só trabalha com a busca contínua da verdade. Porque a verdade absoluta, meus amigos, não é para nós. E o espiritismo não é exceção. Vamos ver porquê, e o próprio Kardec o disse, e está escrito em várias obras. Muito bem. Então, a verdade absoluta seria a perfeição. Perfeição é Deus, o homem está muito longe de ser, eu pelo menos, nem sei. Bem, a filosofia não trabalha com a verdade, apenas com o conhecimento, que é a busca contínua dessa verdade. Então, o espiritismo, enquanto filosofia, não trabalha com a verdade, mas apenas com o conhecimento. Então é algo dinâmico, é algo que tem que se ir ajustando também. É algo sobre o qual se tem que lançar novos olhos para o ajustar às necessidades do presente. O espiritismo é, por isso, uma filosofia moral e hoje em dia, se vocês forem a qualquer dicionário, verificam que filosofia moral é sinónimo de ética. Por isso eu vos dizia as consequências ético-morais e porque tem uma diferença. Já lá chegaremos. Vamos ver como é que Kardec deu este cunho. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam.
toque-toque, pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. Viram a natureza filosófica aqui a funcionar? Ele olhava para as mesas que moviam, e começou ele criou duas hipóteses de início. Poderia ser o magnetismo, na altura estudava-se muito, e ele estudou durante 35 anos essa área também. Podia ser o magnetismo, o fluido magnético e tal, mas depois começou-se a dar conta, mas espera aí, mas isto é especial, porque são fenómenos inteligentes, e porque diziam coisas, aquilo era um código, pancadas, etc. Portanto, então, mas se há um fenómeno inteligente, filosoficamente, detrás tem que haver uma causa inteligente. Bom, então, isto não é só o magnetismo não é assim tão inteligente, só se for manipulado por uma inteligência também. Portanto, e ele vai andando assim e começa a experimentar, e a gente viu ali com aquela musiquinha, que é uma forma suave da gente perceber, mas pronto, contou mais ou menos a história, como é que ele, usando a razão, deduzindo dos efeitos, remontando às causas, foi construindo verdades que justificassem essa crença que ele tinha, que eram os espíritos, e tentou demonstrá-lo dentro do que é possível. E demonstrou algumas coisas. E quando se fala em demonstração, é claro que isso também soa a ciência, e iremos ver isso. Bom, mas antes disso, então vamos ver que bases filosóficas é que Kardec endereçou, que questões ele endereçou e achou que eram os pilares desta doutrina. Bem, na realidade, mais ou menos estas são as mais comuns, poderá haver outras. Deus, uma causa primeira. Espírito, a existência do espírito. Se há espírito, a comunicabilidade dos espíritos. O princípio da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Destas bases todas, meus amigos, eu não pus esta de Deus só por ser o maior, e realmente é o inatingível, é a realidade, é o que pode dominar a verdade absoluta, etc. Mas também vos ponho aqui neste ecrã que estamos a falar de filosofia, porque esta base, meus amigos, acho que nunca vamos poder levar esta base a um laboratório. Ele é que nos podia levar a nós. Porque quando a gente fala em ciência a gente tem que medir, comparar, mas comparar com quem, se este ente é único? Estão a ver? Portanto, na minha opinião, esta base será sempre de natureza filosófica, e não creio que algum dia o homem possa transformá-la, dar-lhe uma natureza científica. As outras sim. Mas vamos ver porquê. Porquê é que eu digo isto? Tomemos a nossa questão. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial,
imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. Meus amigos, cá está, estão a ver, nós conseguimos chegar a este ente raciocinando, assim, se há um efeito, esse efeito tem que ter uma causa. E se a gente continuar andando aí para trás, vamos chegar a um momento em que já não podemos atribuir causas nem à inteligência humana, nem a outra, e então chamemos-lhe Deus, causa primeira, o que se quiser, Allah, enfim, é este conceito. Mas isto não se pode lá chegar de outra forma que não seja pelo raciocínio, certo? Filosoficamente. Por isso esta base, eu julgo que será sempre assim e nós não vamos conseguir que ela possa ter outro tratamento. Em termos filosóficos era o que eu vos queria dizer. Lembrai-vos que daquelas 5 bases eu vos tinha dito há pouco que Deus, só filosoficamente, estamos a ver razões porquê. Okay? As outras, de há 200 anos quase a esta parte, alto lá, a ciência evoluiu e hoje começamos a ter evidências científicas das outras. Mas falar disso obriga-nos a recordar primeiro o que é a ciência, ok? Porque é que eu vos dizia há pouco que havia ali uns fenómenos do todo que o Espiritismo consegue abarcar, há uma parte que só consegue ir lá com a razão, pensando, mas há uns fenómenozinhos desse todo que consegue levar a um laboratório, a medi-los, a definir leis universais. Vamos exatamente... Senhores, ele era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenómenos de ordem misteriosa a que assistimos, para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência. Até à vista, meu caro Allan Kardec. O que acabamos de ouvir é um extrato de um dos discursos fúnebres que foram feitos a Kardec no dia 2 de abril de 1869. Como sabeis, ele morreu a 31 de março de 1869. E as exéquias, depois o funeral, o primeiro enterramento é feito no cemitério de Montmartre e não no Père Lachaise, onde hoje se encontra, foi trasladado passado um ano. E um dos amigos, dos 4 discursos fúnebres que foram feitos, foi feito por Camille Flammarion, um amigo seu, astrónomo, e que conhecia bem o pensamento de Kardec, conhecia já bem o Espiritismo, e disse isto. Portanto, o Espiritismo tem que entrar nesta fase. Porque a nossa fé, se não for justificada, ela é muito fraca. A gente tem que saber porquê. Porque é que Deus existe, porque é que o Espírito tem que existir, porque é que o princípio da reencarnação tem que existir. De outra maneira, não é porque alguém nos diga. Então estamos a entrar na área dos dogmas e não pode ser assim. A convocatória do Espiritismo é outra. Por isso é que ela é uma filosofia e é uma ciência. Ora bem, então entrar na ciência, e vocês podem encontrar este discurso todo aqui nas obras postas, e também podem lá encontrar os outros. É falar do método científico. E claro, e então depois iremos ver evidências científicas das outras bases filosóficas, como há pouco vos disse. Então, o que é isto do método científico? O que é isto da ciência? Vamos ver. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia é um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é o conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, por assim dizer.
Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora, com a ciência, a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, fraco, hipotérmico, estou com hipotermia, estou com a temperatura baixa. Hipótese, eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Portanto, estão a ver que a ciência costuma-se dizer que é filha da filosofia exatamente por isto. Primeiro que ela só endereça fenómenos do todo, não é? O todo, Deus criou tudo. Toda a obra de Deus é endereçável filosoficamente, mas nem toda a obra de Deus é endereçável pela ciência. Algumas coisas são, alguns fenómenos. E aqueles que passam neste dito método chamado científico, assim, podem produzir leis gerais universais, válidas, até que melhor verdade se revele, e temos ciência. Chama-se isso o método científico. Ora bem, o método científico é mais ou menos isto, o que foi ali dito. Portanto, começamos com umas observações, fazemos perguntas sobre aquilo, para a gente perceber, levantamos uma hipótese, pequeno, né? Ainda não chegou a tese. No final é que se isto conseguir passar pela experimentação, tiramos conclusões, documentação, etc., então passa a tese. Mas, claro, sempre temporária, porque a verdade é só uma versão da realidade, não é? Com um novo conhecimento, nova verdade, ok? Então, nós temos aqui uma primeira fase neste método científico, que é essencialmente filosófica, cá está, que é quando a gente só pela razão começa a perguntar, Kardec pergunta, mas as mesas a girar, isto pode ser o magnetismo ou podem ser os espíritos, é só pela razão nessa altura, até criar uma determinada hipótese, uma primeira justificação. Estamos no âmbito da filosofia, que é a tal crença verdadeira justificada de que falava Platão. Depois, a partir daí, vamos sujeitar à experimentação essa hipótese, ver se ela se aguenta, se ela justifica aqueles fenómenos todos, ou se há algum que não justifica, a gente tem que remodelar, etc. E claro, no espiritismo utilizamos esta ferramenta muito em particular, a mediunidade, noutros, por exemplo, na astronomia seria aqui o telescópio e tal, por aí adiante. E claro, entramos na fase científica do método, que um aluno de Platão, chamado Aristóteles, vocês se recordarão, ele dizia que a ciência é a crença verdadeira justificada, né, partindo daqui, e agora comprovada, isto é, repetindo várias vezes e tal, testando, dá os mesmos resultados. Kardec fez isto. Quando se metia a mesma pergunta a vários métodos e dando os mesmos resultados, ok, temos uma lei, uma explicação universal. Ok? E ele diz isto claramente, inclusivamente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé move montanhas, ele diz que a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer momento da humanidade. Então nós temos sempre que usar a razão, temos que saber justificar porquê. E claro, quando nos pomos a investigar, ele próprio disse, neste manual, que é o primeiro de natureza essencialmente científica, porque o Livro dos Espíritos tem essa natureza também, uma parte dela, mas o Livro dos Médiuns, se vocês forem ao capítulo 20, que fala da influência do moral dos médiuns, ao item 230, vem lá dito por um espírito, Erasto, assim, melhor é repelir 10 verdades do que crer numa ideia errónea. Ok? E temos que fazer isto, neste processo de investigação, temos que fazer isto. Portanto, a hipótese tem mesmo que poder justificar tudo o que a gente lhe submete, todos os testes que a gente submeter. E claro, mesmo chegando a uma tese,
a uma explicação do fenómeno, mesmo assim, e porque estamos no domínio da filosofia e da ciência e não trabalhamos com a verdade absoluta, vamos de verdade, trocando de verdade por uma melhor, Kardec também disse, na Gênese, se vocês forem, capítulo 1, caráter da revelação espírita, parágrafo 55 diz, se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo aceitará. O Espiritismo vai ao lado das outras ciências. Se em algum momento as outras ciências mostrarem uma melhor verdade que ele tinha, ele vai aceitá-la. É preciso demonstrar. Ok? Portanto, cá estamos nós olhando com novos olhos. Muito bem. Então, olhando com novos olhos para aquelas bases filosóficas, sobraram-nos estas 4, não é? Então, tiramos de Deus, já vimos que é só natureza filosófica. Estas sim. E onde é que nós as encontramos? Vamos encontrá-las na codificação chamada básica, vamos encontrá-las. Por exemplo, nestes 3 livros, entre o livro dos Espíritos, que tem a natureza filosófica e científica, natureza científica e natureza científica. Mas isto, talvez explicando-vos, eu penso que todos mais ou menos conhecem. O que nós consideramos a codificação básica poderia ser outra classificação. Mas esta aqui, até o que é o Espiritismo, infelizmente não está incluída no que normalmente se chama codificação básica. Em meu entender, deveria estar, porque é importante. Mas, de qualquer maneira, olhando para isto, como é que se desenvolve toda a codificação espírita? Desenvolve-se com base no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos tem uma natureza filosófica, que é este verde, e científica. Portanto, nós já vimos, aquelas respostas todas que lá estão foram validadas experimentalmente, etc. Mas há muitas justificações, por exemplo, naquela parte primeira das causas primeiras, é só pela razão, o que é Deus e tal, o universo, por aí adiante. Ok? E tem uma introdução e prolegómenos, e tem depois 4 partes. Ok? Desta introdução e prolegómenos, ele extrai matéria que cria esta primeira obra, 1859, o que é o Espiritismo. É essencialmente filosófico. Vale a pena ler para a gente perceber. Depois, de cada uma destas partes, por exemplo, a parte primeira que trata das causas primeiras vai dar origem à Gênese, essencialmente científica. A parte segunda do mundo espírita vai dar origem às comunicações, ao livro dos médiuns, essencialmente científico. A parte terceira tem a ver com as leis morais, vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, Esperanças e Consolações, vai dar origem ao Céu e Inferno, que é uma coletânea de mensagens de vários espíritos que, ao terem desencarnado, em que estado é que estão em função da forma como o seu comportamento foi na existência anterior. Ora bem, posto isto, olhemos então para esta primeira base, que tem alguma natureza científica, para além da filosófica, que vem, a explicação filosófica que já vem no Livro dos Espíritos. Vamos olhar, hoje em dia temos este fenómeno, experiências quase-morte, e já nos dá boas indicações. Reparem o que é que a ciência vê nisto. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou. E, portanto, um ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia
da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Certo, meus amigos? É os nossos dias. Estão a trazer estas evidências que Kardec tinha constatado através do método experimental que estava à disposição dele na altura. Ouvir do lado lá quem já tinha morrido, o que é que contava. Hoje estamos a ver do lado de cá já evidências disso. Mas quem diz isto diz, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos. Que se no tempo de Kardec era só a transcomunicação mediúnica, através de médios humanos, que é sempre controversa, pode sempre questionar se há animismo, se não há, porque é um filtro, o médio é sempre um filtro. Hoje em dia há a transcomunicação instrumental. Vejam o que é que... Fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claimed to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon Instrumental Transcommunication, or ITC. O mundo tecnológico de hoje oferece-nos também esta opção. Não oferecia no tempo de Kardec, não havia lá nem telemóveis, nem gravadores, mas hoje oferece-nos. E está ao dispor de todos nós. Aliás, isto é no meu entender, e ressalta da minha investigação e de outros que comigo investigam nesta área, que isto é tipo de mediunidade de efeitos físicos. Só que os níveis energéticos exigidos são tão baixos que quase todos nós, eu diria todos, desde que tenham paciência, vão obter vozes anómalas ou imagens anómalas, desde que, claro, mas têm os mesmos cuidados, temos que reunir-nos dos mesmos cuidados que diz o livro dos médiuns, é a mesma coisa, ok? Passando à reencarnação, hoje em dia a ciência tem estes casos muito interessantes, memórias de vidas de crianças jovens, até aos 6 anos de idade, têm ideias de uma vida passada e dão uma descrições muito precisa. E quando a isso somam ainda por cima marcas de nascimento compatíveis com a forma violenta como morreram na última existência, a ciência diz, bem, se calhar existe mesmo a reencarnação. Vamos ver isto. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição.
A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Temos esta evidência hoje em dia também. Este é um dos mais conhecidos, é o Dr. Jim Tucker, mas há outros. Aquele primeiro é um islandês, Erlandsson. Há vários. Também temos, na pluralidade dos mundos, temos muita investigação na área científica, desde a astronomia que estuda hoje exoplanetas até à física quântica que nos demonstra, pelo menos matematicamente, nos dias de hoje, que existem mais dimensões do que as 4 que nós consideramos, comprimento, largura, altura e tempo, com o Sr. Einstein consideramos tempo 4, mas a nível subatômico, abaixo do átomo, existem mais 7, dá logo 11 dimensões só neste universo que nós conhecemos. Mas já se demonstra matematicamente que existem também universos paralelos. Vamos ver porquê. Vamos começar outra vez de Kardec. O que dizia Kardec? Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, Uber Jerry Woofalaba Jabba Simpsons. Parece que noutras dimensões vêem-se os mesmos programas de televisão por aqui. Meus amigos, esta teoria de membranas, que é uma sucedânea da teoria de supercordas, tem mais ou menos a mesma idade que este centro.
desde 84 que ela vem sendo estudada afincadamente. Portanto, tem 25 anos, é uma contemporânea deste centro também. E claro, o que é que nos espera mais por aqui? Portanto, há muitas dimensões. Quando a gente não vê, isso é tão fácil de perceber. Reparai o que é nós temos acesso a outras dimensões. Imaginai que há uns seres, vamos chamar formiguitas, que vivem a só 2 dimensões. Vivem neste papel. Não veem nem para cima nem para baixo, só veem comprimento e largura, ok? Então elas, imaginai, estando aqui dentro, olhando para um lado e para o outro, só veem branquito, não é? Que é a cor do papel. Nós vemos-los, eles não nos veem. E se nós agora quisermos interferir no mundo deles, pegar, por exemplo, neste ponteiro e tocar, o que é que eles vão ver? Vão ver um traço preto. E vão chamar aquilo um fenómeno milagre, é o fim do mundo, o que é? E nós, não, tão simples, apenas é este ponteiro que está a tocar no vosso mundo. Quando os espíritos nos dizem que nos veem e nós nos vemos, eles veem mais dimensões que nós. Sou-vos? Okay. É uma explicação possível, ok? Bom, muito bem. Talvez a gravidade tenha alguma coisa a ver com a mediunidade. Veremos. O futuro nos dirá também. Muito bem. Então, tínhamos visto, em termos científicos, como é que a evolução se deu. E claro, e também tínhamos visto, por definição do Espiritismo, de todo este conhecimento é para alguma coisa. É para nós retirarmos dali ilações, orientações, para nós progredirmos mais depressa. A tal ética, filosofia, moral. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O que quer que nós tiremos dessa investigação tem que ser sempre coisas lógicas, tem que ser sempre justificáveis. Ok? Vocês encontram isto nas obras postas, encontram isto no Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma coisa. Ora bem, então, nestas questões da ética, se é filosofia moral, há aqui 2 coisas que nós temos que ver. Temos que rever bem as questões do bem e do mal e temos que olhar para o futuro e ver como é que a doutrina se mantém a sua solidez. Kardec deixou apontamentos sobre isto. Vamos rever as questões do bem e do mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isto é uma reprodução da pergunta que vocês encontram na 629, que encontram na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Reparem, esta frase é muito pequenina, mas tem ali coisas para a gente pensar. Reparem, diz assim, a moral funda-se. Então, se funda, é um produto de algo. Atrás dela está algo, certo? É um resultado final, certo? Então, funda-se em quê? Na observância da lei de Deus. E o que é isto de observar uma lei? O que é nós pegarmos no Diário da República, de ontem ou de ontem, e irmos lá ver um decreto-lei? O que é que significa observar esse decreto-lei? Significa ler, interpretar e deduzir um comportamento, a tal moral, um comportamento para o nosso dia de bem proceder de acordo com aquela lei, certo? Então, a moral é algo que envolve a inteligência. Por isso é que ela tem de trás a filosofia moral, que é a chamada ética. Vou-vos dar um exemplo que é diferente, moral e ética. Um exemplo corriqueiro. Estou a ver aqui senhoras hoje a usar calças. Em Portugal, hoje é moral, não é? Não foi sempre assim, pois não? As pessoas de maior idade sabem que não. Então o Espiritismo pode regular-se por uma coisa que, ora, num tempo é e no outro tempo não é. Ou, vamos olhar, estas senhoras que hoje estão com calça, que se forem ali para o Afeganistão, é imoral, vão ser apedrejadas, é crime. O espírita pode andar com um referencial destes? Não pode, tem que justificar porque é que é bem ou mal proceder e pode ser distinto. A moral tem muito a ver com a sociedade, com os costumes. Vamos dar um exemplo que está no Livro dos Espíritos. Vamos olhar para a pena de morte. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Portanto, de acordo com a lei de Deus, a pena de morte é moral?
Alguém avança uma pergunta? Uma resposta? Não. É as duas coisas. É sim e não. É moral e imoral. Reparem. Portanto, neste mapa mundo, o que vocês verificam é azul estão os países que aboliram a pena de morte. Nós abolimos há cerca de 150 anos. Mas antes, era bem proceder que um juiz mandasse tirar a vida ao assassino que se provou em tribunal que matou outro. Hoje, ainda é verdade, por exemplo, neste país aqui, toda a gente está a ver quem é, os Estados Unidos, não é verdade? No estado do Texas, é bem proceder, a sociedade julga que é bem proceder, que um juiz mande, pena de morte, mande matar alguém que foi julgado em tribunal e reconhecido que foi assassino de outro. Então, e se este juiz fosse espírita? Nos Estados Unidos era bem e aqui é mal? Estão a ver? Moral tem a ver com... É o resultado daquele ato inteligente de observação da lei de Deus. Então ela é sim e não. O espiritismo não se pode regular por isto. Tem que se regular exatamente pelo raciocínio, pela ética. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, é através da inteligência, da tal observância da lei de Deus. Tem que fazer sentido. Então, neste caso, a pena de morte é ética? Olha, é antiética em qualquer lugar. Mesmo no sítio onde ela é moral. Ui, espera, então, mas agora tem que justificar, não é? Sim, então, e por que não? Então o homem é imperfeito, não é? É imperfeito em Portugal, é imperfeito nos Estados Unidos, não é? Então, se é imperfeito, pode errar aqui, pode errar nos Estados Unidos. Já se deu. Há aí notícias de pessoas que foram condenadas à morte e, passado uns tempos, descobriu que afinal eram inocentes. Ora, então, se assim é, manda a boa lógica filosófica que se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis, certo? Se o tiver mandado para a cadeia, como nós já fazemos aqui, pode ser 25 anos, julgo eu, que é o máximo, não é? 5 anos, e passado 2 ou 3 anos verificou-se que estava inocente, tira-se da cadeia, reabilita-se a pessoa, dá-se-lhe uma indemnização, etc. Mas não se incorreu num erro maior. Estão a ver? Mas o livro dos Espíritos explica isto de alguma maneira, reparai. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Ok? Ora bem, por isso, meus amigos, estão a ver que há uma diferença entre moral e ética. E o espiritismo tem que se regular exatamente pela filosofia moral, que é sinónimo nos dias de hoje, em que o conhecimento filosófico evoluiu, é sinónimo de ética. Portanto, o espiritismo, sendo uma filosofia, ele pauta-se pela ética, por esse ramo da filosofia. E, por isso, tem que justificar todo aquele comportamento que se diz a alguém é bem ou mal, não é? Porque estás na casa espírita e toda a gente aqui na casa espírita faz não, tem que se lhe dizer, porque o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem não deixa de o ser, mesmo que ninguém o pratique. Esta história de toda a gente faz não pode ser justificação para o espírito. Meus amigos, vocês têm que saber porque o fazem, não é porque o pretendente faça ou o nosso amigo faça, não, vocês têm que saber, ok? Para assegurar-se, no futuro, a unidade, uma primeira condição se faz indispensável. Que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias. O segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. O terceiro ponto é que não se imobilize no presente. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Isto é o legado que Kardec nos deixou e vocês podem consultá-lo todo, tem o título de Constituição do Espiritismo e esta parte que nós ouvimos é a parte dos cismas e podem encontrá-la na Revista Espírita de dezembro de 1868, no ano anterior a ele ter morrido, e também está reproduzido nas obras póstumas na segunda parte. Portanto, ele deixou-nos apontamentos e disse, atenção, porque, atenção, não havia frigorífico no tempo dele, o espiritismo não ficou congelado lá há 2 séculos, continua a existir, ele endereçou os temas que havia que endereçar, mas deixou-nos dicas e disse-nos, olha, 3 são importantes, evitai erros nas vossas interpretações, quantos erros nós temos de linguagem, a linguagem é sempre curta e quantos erros, tem que ter cuidado
Não fujam das ideias práticas, não se ponham aí a marinar, vão às coisas certas e estejam abertos a novas ideias de adaptação a isto. Vou-vos dar alguns exemplos. Olhemos para esta primeira de Evitar os Erros e vou-vos dar um exemplo do Livro dos Espíritos e como é que a nossa linguagem às vezes nos atraiçoa. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Ah, é? É? Vocês ouviram que a lei de Deus é eterna como o próprio Deus. O que é ser eterno? É não ter princípio nem fim, certo? Então quem é que criou a lei de Deus? Foi Deus. Então quem é que lhe deu início? Foi Deus. Então a lei não pode ser eterna. Certo? De acordo? Ora bem, claro que está mal. Não está mal. Atenção, nós todos estamos limitados com esta linguagem. Vamos nos pôr no lugar de Kardec. Como é que íamos escrever isto? Mesmo hoje. É complicado. O que é que a gente diz assim? A gente diz assim, bem, o ser humano é imortal, não é? Isto é, teve um princípio, mas não se espera que tenha fim. Ok? Mas quando nós começamos a viver, já havia a lei de Deus já existia. Já existia para nos regular. Mas claro, antes da lei de Deus existia Deus. Se a lei é dele, foi ele que a criou. Portanto, então, quer dizer, a lei natural, podia-se dizer, é mais imortal que o homem e menos eterna que Deus. Está bem. Entendamo-nos. Ok? Estão a ver? Evitar erros. Vamos agora olhar para estas questões de não sair do prático. Por exemplo, no Céu e Inferno, encontra lá um capítulo sobre a intervenção dos demónios. Os demónios são nossos irmãos, ok? Pronto. Não sei de onde ideias práticas. Vou-vos tentar mostrar um problema da nossa sociedade atual. Dependência das drogas. E há muita gente que julga que são intervenções do outro lado e tal. Vamos ver o que é que a ciência hoje nos diz. Vamos olhar. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. Meus amigos,
A ciência hoje já nos mostra isto. Então, quer haver alguma intervenção de demónio? Não, se calhar até a sociedade toda é muito responsável quando isola alguém que já está a ter está a enfiá-lo mais ainda na sua jaula. Mas é porque a gente precisa de ligar-se a algo. E se não se consegue ligar com coisas aceitáveis, como seja a amizade dos outros e tal, é preciso ligar-se a algo. E hoje em dia até não é só na droga. Telemóvel, álcool, etc. Está na natureza humana. Estão a ver? Demónios, devagar. Por último, há que estarmos abertos a novas ideias, mas sempre justificadas pela razão. Calma, cabecinha a pensar. Portanto, não se imobilizar no presente, como disse Kardec, o que ele queria dizer é isto, adaptai-vos às novas ideias, aceitar desde que justas. Portanto, a fé, ele, por exemplo, aqui na Fé Transporta a Montanha, há um artigozinho que fala das questões, dos dogmas associados às religiões, etc., e como é que a racionalidade deve imperar. Vamos ver um filmezinho, para terminar, que mostra um pouco disso. Há aqui um dito no final de um padre jesuíta, e é muito interessante. Esta frase é dita por este padre jesuíta e mostra muito do que isto é. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu utilizei estas referências que aqui estão aqui a reconhecer os livros da codificação básica, mais alguns de filosofia, a revista Espírita. Se quiserem, vocês não têm que acreditar em mim, têm que chegar a vocês às mesmas conclusões. Se quiserem verificar a tal história do espiritismo, tem aqui o site, ok? Eu estou a gravar isto como habitualmente e vou publicar daqui por um dia ou dois, já está neste canal de Espiritismo, Espiritismo JG, é só escreverem no Google Espiritismo, espaço JG, ou mesmo tudo junto, e vão a este canal de Espiritismo, que sou eu que o opero, e vou lá pôr a palestra. Também me podem apanhar no Facebook, por Espiritismo JG, ou João Gonçalves, dá igual, e tenho aqui também o meu e-mail para responder alguma pergunta que o tempo não nos possa permitir, mas eu estou disponível para, já que vos tentei mostrar com outros olhos o Espiritismo, estou disponível a outras perguntas. Dispararem, se houver tempo. Convocava-vos agora a tranquilizar-nos, a tentarmos recolher ao nosso íntimo e nesse ponto da nossa interioridade tentarmos unir-nos, tentarmos religar-nos com os que estão ao nosso lado neste nosso universo físico e nesta mesma dimensão física, mas também, e porque esse ponto nos dá acesso a outras dimensões e a outros universos, tentar também ligar com a espiritualidade, de preferência superior, e junto com eles conversarmos com Deus. Façamos, pois, uma prece e façamos-la dessa forma maravilhosa, como essa referência que o Espiritismo adota, a referência cristã de boa conduta moral, Jesus Cristo nos ensinou. Ele disse-nos que qualquer prece deve obedecer a 3 coisas. Deve louvar, deve pedir e deve agradecer. Quantas vezes nós só pedimos e esquecemos as outras? Pois hoje
vamos louvar o Senhor pela sua obra maravilhosa, por esta obra de natureza filosófica infindável, que sempre será um estímulo para o nosso raciocínio, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução moral. Louvado sejas, porque é de uma inteligência fora de qualquer alcance da nossa reduzida capacidade de raciocínio. Mas agradeçamos, Senhor, por aqui e agora, neste tempo, nesta encarnação, dentro da espiritualidade, nós podermos já hoje ter acesso a este conjunto de conhecimentos que nos foram legados, dado cerca de 200 anos a esta parte, o Espiritismo, com a sua lógica, com a sua natureza filosófica e científica que nos estimula a racionalizar a nossa fé e a aproximar-nos de Ti de uma forma mais rápida, a sermos melhores moralmente. Estamos-te gratos por isso, Senhor, mas por fim, Senhor, e porque imperfeitos somos, permite-nos que te peçamos que, conhecendo-nos como conheces, que neste rumo à perfeição, ao progresso, vamos tendo momentos de crise, momentos de incerteza, momentos às vezes que pensamos em desistir. Nesses momentos, Senhor, por favor, envia-nos os nossos bons mentores, envia-nos sugestões para que nos façam ver a grandiosidade da Tua obra, também no tempo, também na sequência, que tudo passa e tudo faz parte da escola divina em que Tu nos colocaste, mas sempre para o nosso progresso, mesmo quando os obstáculos nos parecem inultrapassáveis. Bem-aja, Senhor. Uma boa semana a todos.